E aí, turma, hoje nós vamos gravar agora o dia 28, que na verdade é o dia de ontem. E foi... O dia 27 foi brutal. Aqui no dia 28 também, muito bom. Por quê? Porque nós vamos ter algumas revelações aqui de Moisés como comunidade, como igreja, como um grupo. Presta atenção, muito bom. Nós lemos Êxodo 5 e 6, Salmos 28 e lemos também Marcos capítulo 8. No capítulo 5 de Êxodo, eu separei os versos 22 e 23. Presta atenção comigo. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que eu dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Essa é a impressão que nós temos. A impressão de que Deus não está fazendo nada. E aí as coisas pioram e nós imaginamos que Deus está apático sem fazer nada. É igual aquela história que a pessoa fala: depois que eu me converti, tudo ficou ruim na minha vida, né? É a mesma coisa com igrejas, com comunidades, com famílias. Depois que algo que está oculto, algo que está maltratando, algo que está mal, ruim, podre, é revelado, parece que as coisas pioram até melhorar, né? Assim é o que está acontecendo. Nós precisamos entender que o povo hebreu no Egito era mais egípcio do que hebreu. Eles tinham mais características egípcias do que a característica de Abraão, o pai. Por quê? Porque nós vamos ver lá na frente sobre os 10 mandamentos. E na pregação ontem eu até falei isso. Os 10 mandamentos é o coração de Abraão. Tudo que Abraão era, e é por isso que ele foi chamado e escolhido por Deus, os 10 mandamentos são. Abraão é aquilo dali. Os hebreus aqui não, eles são mais egípcios. Então eles enxergam a espiritualidade muito mais como um pagão. Eles entendem e enxergam Deus muito mais como um milagreiro, porque isso é o que acontecia no Egito, do que como um Deus, eu sou, eu estou no controle de tudo. Eu quero que você me reconheça, que sem mim você não pode nada. O que Deus faz? Ele avisou para Moisés que não está ligado, mas Deus avisou para Moisés: eu vou endurecer o coração do faraó. E é isso que Deus está fazendo. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus precisa ser reconhecido. Não basta simplesmente reconhecermos o milagre, temos que reconhecer quem é Deus e as características e atribuições de Deus. Então, Moisés está indignado, porque ao falar de Deus, ao falar do Senhor, as coisas pioraram. E todo povo que não tem Deus, todo povo que não sabe quem é o Deus eu sou, murmura. Todo povo reclama, fala, questiona, critica, só sabe reclamar. Por quê? Porque não estão focados em Deus. Não estão entendendo o processo de Deus. Isso acontece muito nas nossas vidas, em nossas famílias e comunidades religiosas. Aqui, Moisés simplesmente fala: e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Queridos, Deus não está dormindo. Deus está acordado. No capítulo 6, e eu vou emendar um capítulo no outro, eu escolhi o verso 6 e 8. Diz o seguinte: por isso, diga aos israelitas, Deus falando, eu sou o Senhor. Eu os livrei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça ou de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Queridos, Deus está mostrando para o povo o seguinte: se eu simplesmente liberto vocês, se eu simplesmente tiro vocês, se eu simplesmente faço tudo desaparecer,
vocês não saberão quem eu sou, mas vocês vão mais achar que Moisés foi o cara do que eu. Porque Moisés foi lá, falou com o faraó e o faraó falou, beleza, pode ir, tá tranquilo, tá de boa. Quem ia se lembrar de Deus? Eles não iriam saber que Deus é Deus. Precisamos passar pelo processo de reconhecimento de quem é Deus. E reconhecer que Deus é o Senhor, reconhecer que Jeová é o Deus eu sou, é diminuirmos. Porque o homem, ele tem a ânsia de achar que está no poder, de achar que está no controle, que ele pode fazer tudo, e que tudo está sob o domínio dele. Haja vista a nossa expectativa pelas políticas mundiais, pelos ícones políticos, Bolsonaro, Lula, Trump. Gente, falácia, vai dar ruim, não tem como dar bom, por quê? Porque são homens, do homem não consegue vir justiça, bondade, honestidade e retidão, vai dar ruim. Então Deus faz as coisas ficarem ruins para que a glória dele, o reconhecimento de que ele é o Deus eu sou, apareça. Esse é o Apocalipse. Quando Jesus falou lá na cruz, está consumado, Deus determinou o Apocalipse. Vai ficar ruim. Por quê? Porque somente aqueles que reconhecem a sua limitação verão a Deus. A Bíblia diz em Hebreus, diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E o que é ser santo? É ser separado, é ser diferente, é não fazer o que todo mundo faz. Então, Deus está mostrando para o povo o seguinte, vai ficar ruim, vai dar ruim, vai piorar, mas eu vou mostrar para vocês com um braço forte, eu vou libertar vocês. Eu vou livrar vocês da escravidão, da imposição egípcia. Deus está falando para mim e para você. Seguir Jesus não é trabalho para qualquer um. Covardes não seguem Jesus, somente corajosos. Davi falou para Salomão, antes de morrer, quando Salomão estava tomando o trono, 1 Reis, capítulo 1 ou 2, se eu não estou enganado, falou para Salomão, Davi, seja homem. Por que ele não falou seja rei? Porque não basta ser um político, não basta ter autoridade e poder, tem que ser de Deus. E homens são de Deus. E também mulheres, eu estou usando a figura homem como humanidade, não homem no sexo masculino. Seja caráter de Deus, seja imagem e semelhança de Deus. Foi isso que Davi falou ao seu filho. E é isso que Deus está mostrando a um povo que estava escravo, se parecia mais com os costumes egípcios do que com o pai Abraão. E aí o salmista fala para nós, no capítulo 28, versos 8 e 9, o Senhor é a força do seu povo. Olha para você ver como que encaixou, parece até que é Deus que fez esse plano da leitura bíblica. A fortaleza que salva o seu ungido, salva o teu povo e abençoa a tua herança, cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Queridos, Deus é a nossa força. Não é o braço de um líder político, não é o braço de um homem com poder, não é o braço de quem tem dinheiro, não é o braço do patrão, do empresário, não é o braço do pastor, de uma diretoria, de um presidente, não é. É Deus é a força. Se Deus não estiver no controle, o direcionamento do povo é para o mal, é para falácia, é para violência, é para destruição, é para fofoca, é para murmúria, é para desentendimento, desunião. Mas Deus é a força, é a Ele quem conduz e diz, salva o seu ungido. Nós hoje somos ungidos de Deus. Deus abençoa as nossas vidas para conduzirmos as nossas famílias e a nossa igreja. E aí Marcos capítulo 8, verso 17 a 21, ficou um pouco mais extenso, mas vai encaixar do que nós estamos falando também. Diz o seguinte, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Jesus está perguntando. Vocês não têm olhos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram?
quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles falaram, 12. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 7. E ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Queridos, isso aconteceu com o povo lá, aconteceu com os apóstolos aqui, os discípulos aqui, e acontece conosco no dia de hoje. Os milagres de Deus nós não reconhecemos, nós esquecemos do que Deus faz. Jesus fez a multiplicação dos peixes da primeira vez, fez agora da segunda vez no capítulo 8 de Marcos, e Jesus está falando para eles, não tenha o fermento dos religiosos e o fermento de Herodes, ou dos políticos, não tenha o fermento. Porém, eles estavam sem pão. Ah, coitadinho dos discípulos, estavam sem pão. Então, os discípulos imaginaram que Jesus estava falando sobre o pão que eles não tinham para comer. Queridos, o nosso foco, muitas das vezes, está no prédio da igreja, no microfone. Muitas vezes, o nosso foco está numa sala, no ar-condicionado. O nosso foco, às vezes, está porque nós não temos uma programação X ou Y, porque nós não temos uma coisa ou outra física. Jesus não está falando físico, Jesus está falando do mundo espiritual. Por quê? Porque Ele é Deus. Eu já falei para vocês que nós vivemos num mundo paralelo, que Deus quer que nós voltemos para o Éden, para morar com Ele. Aqui Jesus está falando para eles, vocês estão preocupados com vocês, com que vocês vão encher a barriga, com o pão de vocês. Vocês não estão preocupados com as pessoas, porque se tivessem, vocês perceberiam o que eu teria feito. Não tenha o fermento dos fariseus. Queridos, o que é o fermento no pão, no bolo? É para crescer. Jesus está falando, não tem o fermento. Você não tem que crescer. Mas nós queremos crescer. Volume, né? Mas o que é um bolo com fermento? Um pão com fermento? Ele cresce, fica cheio de vazios e ar internos e desfarela. Agora, quando você não coloca fermento no bolo, ele fica compacto, sovado, se eu não me engano a palavra é essa, compacto, junto, unido. Ele fica volume pequeno, mas consistente. É isso que Jesus está falando para eles. Sejam consistentes. Param de achar que fazer grandes coisas é muito bom. Não, é bom. Mas muito bom é ter consistência. Então, queridos, não importa se nós tenhamos um domingo cheio de gente na igreja, uma palavra de Deus abençoada, como foi no domingo passado, e de segunda-feira até sábado, vivemos como se Jesus não existisse. O que Jesus está falando para esse povo é, tá, o que você aprendeu no domingo, coloque em prática na segunda, coloque em prática na terça, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na sua casa principalmente, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. É isso que Jesus está falando. Não tenha fermento, não seja inchado, não tenha uma aparência, mas tenha vida. E a vida, ela é algo que é compartilhada. Então, se nós temos algo para fazer, meus irmãos, é compartilhar com os outros o Jesus que nós temos. E isso inclui compartilhar o pão físico, compartilhar moradia, compartilhar assistência, compartilhar a palavra, compartilhar amor, compartilhar carinho, atenção. É isso que Jesus está falando. Cuidem um dos outros. Parem de fazer como os fariseus que não cuidam de vocês, por isso que vocês acham que, e com fato, vocês reconhecem a minha autoridade na palavra, vocês não veem isso nos fariseus, mas eles vivem de fachada, e vocês inclusive consideram eles como os religiosos, pessoas próximas de Deus. Queridos, não é o pastor que vai levar você para próximo de Deus, é a palavra de Deus. Jesus morreu na cruz para nos transformar em sacerdotes, nos transformar em reinos. É isso que Deus fez, mandando Jesus morrer e ressuscitar. Então nós não precisamos de um homem para nos guiar, nós precisamos de Cristo para nos guiar. Assim seremos uma comunidade viva, eficaz e verdadeira,
cada um fazendo a sua parte, parar de esperar que um político vai fazer alguma coisa, que o pastor vai fazer alguma coisa, que os líderes vão fazer alguma coisa, o responsável por um setor vai fazer alguma coisa, que o seu chefe vai fazer alguma coisa. Não vão, é você. Jesus está chamando você para fazer isso. Fique com Deus. O próximo vídeo será o dia 29, que é o dia de hoje. Até mais, galera!